Convido você para abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Quero repartir com você esse texto que vai do primeiro versículo Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Antes de ler esse texto, eu quero ler uma definição a respeito de amor. O amor é uma atividade, não um afeto passivo. O amor é um erguimento e não uma queda. De modo mais geral, o caráter ativo do amor pode ser descrito afirmando-se que o amor, antes de tudo, consiste em dar e não em receber. Assim, o amor foi definido por um psicanalista, por um filósofo chamado Erich Fromm. Mas nós vamos encontrar também na palavra do Senhor uma das mais belas declarações a respeito do amor que o apóstolo Paulo faz, escrevendo sua carta aos Coríntios. E eu vou abrir, você não precisa abrir, mas eu quero que você preste atenção nessa leitura. E ele diz assim: o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. O amor não tem em mente a soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quanto os outros rastejam. O amor tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. O amor sempre procura o melhor. O amor nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. E o Paulo termina dizendo aqui: o amor nunca morre. Assim, o Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele definiu o amor. Eu reparto com você nessa noite, no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, e eu coloquei como meu título aqui, eu confesso que eu me lembrei de uma canção. Espero que você não se lembre dessa canção, porque depois, se ela entrar na sua mente, ela não sai com facilidade. E não é uma canção evangélica, é uma canção secular, que tinha como título O Amor e o Poder. Não lembra da música. Você que tem mais de 40 anos aí, não lembra, porque senão você não vai conseguir parar de cantar. Pensa em porque ele vive, eu posso crer no amanhã é melhor, porque senão você vai ficar com a frase da canção aí. Mas eu pensei nessas duas expressões, o amor e o poder. E eu gostaria de ter a sua atenção nessa noite. Eu sei que vocês prestam atenção, dedicam atenção no repartir da palavra, no momento de culto em que estamos reunidos aqui. Mas eu quero um pouco mais da sua atenção nessa noite. Se você puder se concentrar, você que está com o celular aí, coloca no modo avião. Você que está com o celular, cuidado com mensagens. As mensagens vão chegando nesse momento, não é momento de você olhar a mensagem. Essa mensagem pode roubar a sua atenção, pode roubar o seu coração, a sua mente. Concentre-se naquilo que eu quero repartir com você, porque eu acredito que é algo que Deus tem para repartir conosco nesta noite. O amor e o poder. Tradicionalmente, o poder ele é compreendido como algo que é exercido por um agente capaz de se impor. O poder, de forma mais simples, é a capacidade de realizar alguma coisa. Essa habilidade que se tem, ou um atributo que se tem para cumprir alguma tarefa, né? Ou a força que se tem para cumprir alguma coisa. Neste capítulo 8, e aí eu convido você para ler comigo, no primeiro versículo diz assim: esse fato desencadeou uma perseguição terrível contra a igreja em Jerusalém. Os cristãos, com exceção dos apóstolos, foram todos dispersos pela Judéia e por Samaria. Alguns homens bons e corajosos sepultaram Estevão, dando a ele um funeral digno. Quase todos choraram naquele dia. Saulo,
o que nós chamamos hoje de Paulo, e que depois receberia o nome Paulo, né? Saulo mostrou-se muito cruel, devastando a igreja, invadindo as casas, levando homens e mulheres para a cadeia. Forçados a deixar seus lares, os seguidores de Jesus tornaram-se missionários. Onde quer que se refugiassem, começavam a pregar a mensagem. Descendo a uma cidade samaritana, Filipe proclamou a mensagem do Messias. Quando o povo ouviu sua pregação e viu os milagres, claros sinais da ação de Deus, eles se apegaram a cada palavra. Pessoas que não podiam ficar em pé, nem andar, foram curadas naquele dia. Os espíritos malignos protestavam e faziam estardalhaço, mas eram expulsos. Houve muita alegria naquela cidade. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu quero continuar a leitura, mas eu vou parar aqui nesse versículo de número 8, aliás. O contexto que nós temos aqui é o dia seguinte do martírio de Estevão. Estevão era aquele diácono que fora apedrejado exatamente por professar a fé em Jesus, porque havia se convertido, havia sido alcançado pela mensagem do Evangelho de Jesus. O Estevão então fora colocado ou lançado fora da cidade, e ali, diante de um jovem, e o texto bíblico no capítulo 7 vai nos apresentar isso, que um jovem acompanha o martírio de Estevão, e esse jovem era o jovem Saulo, um conhecedor da lei. Alguns afirmam que o Saulo era um rabino, outros chegam a dizer que o Saulo tornar-se-ia com certeza um rabã, que seria líder ou uma autoridade sobre os rabinos. Aquele jovem acompanha o martírio de Estevão, e Estevão é apedrejado e morto por professar o Evangelho de Jesus, ou a fé em Jesus como seu Salvador, por reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, que viera ao mundo para oferecer vida, para oferecer aos homens reconciliação, para libertar esses homens agora do jugo da lei, e somente ele, Jesus, seria capaz e poderia cumprir tudo aquilo que a lei estabelecia. E assim Jesus fez, e Estevão creu em Jesus, na mensagem do Evangelho de Jesus. E por esse motivo, o Estevão foi então martirizado, ele foi morto. A partir da morte de Estevão, esse capítulo 8 começa exatamente porque é deflagrada aqui uma perseguição. O Império Romano passa então a perseguir esses cristãos, passa a perseguir aqueles que professavam a fé no Cristo. E por conta dessa perseguição, esses cristãos, esses que haviam ouvido e dado crédito para a mensagem do Evangelho de Jesus, eles são agora dispersos, eles se espalham, mas por onde eles passam ou para onde eles vão proclamando a mensagem que lhes havia alcançado, a mensagem que havia transformado ou trazido uma mudança para as suas vidas, que havia apresentado uma nova perspectiva para eles, uma maneira diferente de enxergar o mundo e de se enxergar também no mundo. Esse é o contexto aqui, um povo que está sendo perseguido por uma mensagem de amor, por proclamarem uma mensagem de amor. O texto nos apresenta, até onde lemos, que eles vão para Samaria, e em Samaria, Felipe proclama a mensagem de Jesus, mas além de proclamar a mensagem de Jesus, há algo que chama a atenção das pessoas que estão ali em Samaria. Que mensagem é essa, ou o que chama a atenção dessas pessoas? São os sinais realizados por Felipe. Na verdade, são sinais realizados pelo poder de Deus agindo através da vida de Felipe. São sinais que são realizados pelo próprio Espírito de Deus, ou o poder do Espírito de Deus agindo através da vida, ou por intermédio da vida de Felipe. O texto nos fala de pessoas que não andavam e começam a andar. O texto nos fala de pessoas que estavam possuídas de espíritos imundos e são libertas.
É isso que essa realidade o texto nos apresenta. Sinais miraculosos estavam acontecendo. E é engraçado porque esses sinais sempre chamam a atenção. Não é assim? Sinceramente. Se nós tivéssemos aqui uma pessoa numa cadeira de rodas e essa pessoa fosse curada, eu tenho certeza que na semana seguinte nós teríamos um número muito maior de pessoas nesse auditório. Eu tenho certeza disso. E não estou estabelecendo aqui um juízo de valor a respeito daqueles que viriam por causa disso. Porque quando nós viemos para essa igreja, minha família veio para cá, minha mãe veio em busca de uma cura. Minha mãe estava com câncer. E aqui ela foi curada. Deus curou minha mãe. E isso aconteceu com tantas e tantas pessoas aqui. Então, esses sinais de poder, eles sempre chamam a atenção. E não foi diferente em Samaria, com aquilo que foi realizado por intermédio da vida de Filipe. Mas o texto continua, e aí o texto vai nos apresentar aqui uma pessoa. A partir do versículo número 10 diz assim: antes da chegada de Filipe, um tal Simão costumava praticar magia na cidade, ganhando fama com isso, e manipulando os samaritanos com sua feitiçaria. Todos comiam na mão dele, das criancinhas aos mais velhos. O povo acreditava que Simão tinha poderes sobrenaturais, e o chamavam de grande mago. Ele morava ali havia algum tempo, e todos o admiravam. Mas quando Filipe veio à cidade, anunciando as novas do reino de Deus, ou seja, anunciando o evangelho de Jesus, que é a boa nova da parte do Senhor, e proclamando o nome de Jesus Cristo, eles se esqueceram de Simão e foram batizados depois de se tornarem cristãos. O próprio Simão creu, foi batizado e a partir daí tornou-se a sombra de Filipe. Estava tão fascinado com os sinais e milagres de Deus que não saía de perto dele. Nós encontramos aqui um nome, Simão. E o Simão era um mágico. Simão era alguém que manipulava o poder naquela cidade. Nós poderíamos chamar o Simão de feiticeiro. Alguns definem Simão como mago, mágico. Mas uma verdade é que todos sabiam. Ele era respeitado por esse poder que tinha. Mas quando Filipe chega, a manifestação de poder na vida de Filipe e a manifestação de poder da parte de Deus na vida de Filipe, do Espírito Santo de Deus na vida de Filipe, chama a atenção, desperta a atenção daquelas pessoas, e o próprio Simão, ele fica impressionado com esse poder manifesto na vida do Filipe. Aquele que manipulava o poder naquela cidade, que era Simão, o mágico, ele se interessa por aquilo que Filipe fala e faz, sobretudo por aquilo que o Filipe faz, porque de repente ele percebeu que havia um poder na vida do Filipe que ele, Simão, não possuía. Então, o Simão, e o texto nos diz, muitas pessoas creram em Samaria, ali naquela cidade. E o Simão foi uma dessas pessoas que também creu. Ele creu e foi batizado. Não é assim que o texto nos diz? E isso quer dizer o quê, gente? Ele creu e foi batizado. Sinceramente, nada. Como assim, Weber? Não quer dizer nada que ele creu e foi batizado? Nós temos muita gente que crê, e a Bíblia nos fala a respeito de crer. A Bíblia nos fala a respeito disso. Mas a Bíblia nos fala também que até Satanás, que os demônios, eles creem e tremem. Não é isso que a Bíblia nos diz? Quanta gente que já passou por aqui, que creu e foi batizado. Eu não vou falar compromisso com essa denominação, com essa comunidade de fé, mas eu digo um compromisso com Deus. E essas pessoas não têm mais esse compromisso.
Eu me lembro quando nós estávamos em Minas Gerais, fomos realizar um batismo, e aí um jovem de 10 anos me procurou e falou assim: pastor, eu quero me batizar. Eu falei: joia. E aí perguntei: mas por que você quer se batizar? Porque minha avó disse que é a única maneira de expulsar o lobisomem. Eu falei: oh, então é por isso que você quer se batizar? É por isso. É a única maneira de escapar do lobisomem é se eu for batizado. Eu falei: rapaz. Aí sentei com ele, conversei com ele, falei assim: ó, vamos esperar você ter um pouco mais de consciência, porque não é isso. Jesus não é a forma de escapar do lobisomem. O batismo não sinaliza isso. O batismo, ele simboliza algo muito mais significativo e algo que é particular. É você e Deus, sou eu e Deus. Eu não posso atestar que você está pronto para o batismo. Você é que me manda ou que me apresenta isso. É você que sabe se você está pronto para o batismo ou não. É a sua consciência que vai apresentar isso. Então o Simão creu e foi batizado. Nossas igrejas estão cheias de gente que crê. Sobretudo cheias de gente que crê em sinais, não é? Mas tem muita gente que ainda não entendeu a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Gente encantada com milagre. E o milagre encanta mesmo, gente, sinceramente. O milagre encanta. Só que gente que está encantada com milagre, geralmente migra seguindo o milagreiro. É gente que migra, é gente que vai de igreja em igreja, seguindo alguém que realiza um milagre. Porque esse capítulo 8, essa história do Simão aqui, ela é muito significativa e ela nos esclarece muito a respeito dessa realidade. O Simão tinha os seus seguidores naquela cidade, gente que o reconhecia, que reconhecia o poder que ele manipulava. Mas agora ele, Simão, está diante de alguém que tem um poder maior do que ele tem, que faz sinais que ele não tinha capacidade de fazer. E as pessoas voltam os olhos para o Filipe, e ele, Simão, também volta os olhos para o Filipe. Só que aí, alguns dos apóstolos vão para Samaria. Você se lembra que no início do texto nós lemos que esses apóstolos permaneceram em Jerusalém e os demais foram dispersos. Mas agora eles ficam sabendo de que o poder de Deus está se manifestando naquela região, e eu fico maravilhado com isso, porque a mensagem do Senhor e o poder do Senhor não se destina apenas a um povo, mas esse poder agora está alcançando outros povos. E a própria palavra do Senhor nos diz isso para toda raça, tribo, língua, nação. É um Jesus que não está agora restrito a apenas um pequeno grupo. Não é um Jesus excludente, mas é um Jesus que alcança todos e que quer alcançar todos. E essa mensagem de Jesus, ela é proferida em Samaria, e o poder de Deus está se manifestando ali, e os apóstolos então vão para Samaria. A partir do versículo 14, quando os apóstolos em Jerusalém tomaram conhecimento de que Samaria tinha aceitado a mensagem, enviaram Pedro e João para orar por eles, a fim de que recebessem, melhor dizendo, o Espírito Santo. Até aquele momento eles tinham sido batizados apenas no nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles. Então os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que os apóstolos concediam o Espírito Santo com a simples imposição de mãos, o que o Simão faz? Ele estava impressionado com Filipe, ele estava seguindo Filipe, mas agora Pedro e João chegam a Samaria. E quando os apóstolos, com a imposição de mãos, orando por aquele povo ali em Samaria, aquele povo é cheio do poder do Espírito Santo, o Simão fica impressionado, fala assim: eu quero isso. Não é mais o Filipe, agora eu quero é o Pedro e João, porque o poder que age na vida do Pedro e João é maior do que o poder do Filipe.
E é esse poder que eu quero. Lembrem-se que anteriormente eu falei, quem segue um milagreiro está sempre mudando. É gente que migra. Então o Simão olhou para Felipe, seguiu Felipe, mas agora ele vê Pedro e João e percebe a manifestação do poder do Espírito Santo. Agora o foco de ele, Felipe, são os apóstolos Pedro e João. É isso que ele quer. Com uma simples imposição de mãos, o poder se manifesta de forma tão intensa. É isso que eu quero. E o texto nos diz: ofereceu-lhes muito dinheiro, entusiasmado, vendam-me o segredo de vocês. Como conseguem fazer isso? Quanto querem? Façam o preço de vocês. Eu quero comprar esse poder. Eu quero isso para mim, eu quero exercer esse poder como vocês estão fazendo aqui. E aí a gente reconhece o Pedro, né? O Pedro, ele é extraordinário. É uma figura apaixonante na Bíblia, é o Pedro. Porque o Pedro é tão parecido com a gente, ou a gente é tão parecido com o Pedro. Sabe o que o Pedro fala para ele? Vai para o inferno. A minha versão diz isso, tá? Vai para o inferno, Simão. É isso que o Pedro diz, mas Pedro reagiu: vá para o inferno com o seu dinheiro, Simão. Como é que você ousa pensar que você pode comprar o dom de Deus, Simão? Que tipo de relacionamentos você tem, Simão, que te engana a ponto de você imaginar que você pode comprar o poder de Deus, comprar o dom de Deus, para manipular de acordo com a sua vontade? Então Pedro manda o Simão para o inferno. Se ele vai é outra coisa, viu, gente? Fica tranquilo, fala assim, a pessoa, eu me lembro que uma pessoa um dia me procurou e falou assim: pastor, eu estou revoltado, estava discutindo com o meu marido, não, a esposa, estava discutindo com a minha esposa, ela me mandou ir para o inferno. Eu falei: você não precisa ir, calma, ela só te mandou, você não vai. Fala assim: eu não vou, porque Jesus me salvou, pronto, está resolvido o seu problema, você não tem que ir para o inferno. O Pedro fala: vai para o inferno, Simão. Porque uma pessoa que acha que pode manipular o poder de Deus é alguém que está destinado ao inferno. É alguém que verdadeiramente está indo para o inferno. É alguém que não reconheceu ainda o próprio reino de Deus e não entendeu a realidade do reino de Deus. É alguém que simplesmente quer manipular poder. É alguém que quer se favorecer com a manipulação desse poder. É alguém que quer dominar por conta desse poder. É alguém que não conseguiu enxergar ainda a realidade do reino do Senhor. A pergunta que ele faz é: quanto é que custa para ter esse poder? Pedro é incisivo, o Pedro é contundente. E Pedro revoltado porque Simão não havia entendido o Evangelho. Essa é a verdade. Porque o Evangelho não é sobre um Deus que tem todo o poder. O Evangelho não se trata do poder de Deus, sinceramente. Quando a gente lê, o Paulo escreve em Romanos, ele diz: porque o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar. Não é um poder para dominar, não é um poder para manipular, mas é um poder para transformar. O Evangelho de Jesus é uma revelação de como o poder deve ser exercido. O Evangelho de Jesus é uma revelação de como Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem todo o poder, sim, se relaciona com as suas criaturas e com a criação. O Evangelho de Jesus é essa revelação do Deus que tem todo o poder, que abre mão desse poder para se manifestar em nós em amor. O Evangelho de Jesus
É exatamente isso. E aqui eu quero destacar duas coisas. A primeira é, se você está esperando uma resposta, se você está esperando uma graça de Deus na sua vida, e você tem buscado essa resposta, você tem se dedicado diante do Senhor, você tem clamado ao Senhor, você tem vivido diante dEle, e às vezes essa resposta ainda não veio, e eu conheço gente que tem clamado por situações. Na nossa igreja nós temos uma família pela qual nós oramos há quase 6 anos, a família do Diogo. Nós oramos pela vida do Diogo, esperando o quê? Uma resposta, não é? Eu não desisti de orar pelo nosso irmão Diogo, que está em coma há 6 anos, e não vou desistir. Mas de repente você tem orado e tem clamado a Deus por uma situação, você tem suplicado ao Senhor, e parece que Deus não se manifesta, parece que o que responde é o silêncio, é um Deus silente, não é? Algumas pessoas usam a expressão assim, parece que o céu é céu de bronze, impenetrável. E aí nós somos enganados, nós começamos a nos enganar, ou somos enganados por alguém que vem, que se aproxima de nós e diz que se isso não aconteceu é porque você não veio aqui 7 semanas. Se isso não aconteceu é porque você não deu um valor tal para que isso acontecesse. Se isso não aconteceu é porque existe aí um demônio familiar que acompanha a sua casa, por isso as coisas não aconteceram. Você tem que fazer aí um trabalho de libertação, que vai envolver 30 dias você tem que acordar às 3 da manhã, fazendo não sei o que, não sei quantas vezes. Nós somos enganados por isso muitas vezes, como se o que Deus vai fazer ou quer fazer nas nossas vidas, fôssemos nós que determinássemos como vai acontecer, como se nós tivéssemos o poder de estabelecer como as coisas vão acontecer. Você já viu que muitas vezes pior do que viver um momento difícil é tentar explicar um momento difícil? Você já passou por uma situação difícil que você não consegue entender, você fala assim, gente, é tanto problema que eu não consigo encontrar uma solução para isso, aí alguém aparece e fala assim, irmão, eu sei qual é o motivo disso aí tudo. Tem um pecado escondido na sua vida. Você fala assim, tem? Então me fala qual é esse pecado para eu resolver esse problema. Ah, procura aí. Às vezes foi seu avô que fez alguma coisa. Fala, meu avô, como é que está morto já, ué? Como é que eu resolvo isso? Ah, agora é uma coisa familiar aí, que tem que ser resolvida. Ah, isso é uma maldição hereditária. Maldição hereditária, ela existe quando Jesus não está presente. Porque a sua vida é de Deus, a minha vida pertence ao Senhor. Então a maldição acabou quando Jesus chegou. Porque Jesus não é um maldito, Ele é o bendito. Ele é o Filho bendito de Deus. Glória a Deus por isso. Então não se deixe enganar. Eu não estou falando que não existe a ação do mal, existe sim, gente. Mas nós tentamos explicar algumas situações, e tem gente que se aproxima da gente para explicar situações que estão acontecendo conosco. E é fácil demais eu explicar o seu problema, tá? É muito fácil eu dizer qual é o problema que você está vivendo e por que eu inventar uma justificativa para isso. E tem muita gente falando de coisa que não entende, falando de coisa que não sabe. O que precisava ser feito por nós, por toda a humanidade, já foi feito na cruz do Calvário, quando Jesus ali subiu e por nós Ele morreu. Então o que precisava ser feito já foi. Ah, então a gente não tem que fazer nada, Weber. Temos. Sabe o que nós temos que fazer? Nos quebrantar diante do Senhor. É isso que nós temos que fazer.
Você se lembra do texto bíblico que diz: um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E aí a gente pensa, sinceramente, que quebrantamento é um dom que a gente tem. Quebrantamento é rendição, irmãos e irmãs. Você lembra quando você era menino, que você brincava com alguém, aí esse alguém conseguia te subjugar, e aí você falava assim: fala que se rende. Não me rendo. Aí chegava um momento que você fala assim: eu me rendo. Quebrantamento é rendição. E quando é que a gente fala que a gente se rende? Quando nós não temos mais recurso, quando nós não temos mais força. Não é um dom quebrantamento, é o reconhecimento de que não existe mais alternativa para a gente. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. É quando a gente se aproxima do Senhor e fala assim: Senhor, eu não consigo mais, eu não tenho mais saída, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais força, eu não tenho mais a quem recorrer. Quebrantamento é isso, é enxergar que os nossos limites parcos se extinguiram. Quebrantamento é voltar os olhos para o Senhor e reconhecer que somente nele, que somente dele vem o socorro que precisamos. Amém. É isso que o salmista diz. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui, já estou terminando, é que nós precisamos entender como é que esse Deus Todo-Poderoso se relaciona conosco, e esse texto vai nos falar a respeito disso. Não basta crer, o diabo crê e treme, a gente só crê, né? A gente não treme, então às vezes ele está até melhor. Mas você sabe que tem uma coisa que o diabo não faz. O diabo sabe que Jesus é o Rei dos Reis. Sabe. O diabo sabe que ele é o Filho de Deus. O diabo sabe que ele tem todo o poder. O diabo sabe disso. Sabe que Jesus é Senhor. O diabo sabe que Jesus é poderoso. Mas a questão não é saber. A questão é se relacionar com ele, Jesus. E isso o diabo não faz. Jesus fala aos seus discípulos, João capítulo 16, versículo 13, ele fala assim, ó, aliás antes do capítulo 16, ele fala assim: vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem aquilo que eu mando. E depois que ele fala isso no capítulo 16, ele pega uma toalha, ele pega uma bacia, e ele vai fazer o que com esses discípulos? Ele vai lavar os pés desses discípulos. Esse é o padrão do reino de Deus. É o padrão da turma que pega a toalha e a bacia para lavar os pés dos outros. Há algum tempo eu vi um livro, o título dele é A Teologia do Cachorro e do Gato. Alguém já leu esse livro aí? A Teologia do Cachorro e do Gato. É um livro interessante, viu? Depois se você puder, se te interessar, dar uma lida. Mas chama atenção, né? Teologia de cachorro e gato. Que teologia é essa? O autor ele vai descrever o seguinte: a teologia do cachorro é a seguinte: o cachorro olha para o dono dele e aí diz o seguinte: o meu dono, ele cuida tão bem de mim, ele me dá água, o meu dono compra ração, escolhe a melhor ração, aqui não tem conservantes, aromatizantes, tenta procurar uma coisa mais natural para eu comer, ele compra uma caminha para mim, ele compra roupa para mim, o meu dono faz isso, o meu dono me põe para dormir na cama com ele. Nessa semana eu cheguei aqui na porta da igreja, teve uma cena que eu achei interessante, chamei até o Júnior para ver. Tinha um rapaz dormindo na frente da igreja, e ele estava dormindo abraçado com um cachorro.
ver o cachorro dava uma sensação de tanta tranquilidade e paz, porque pensa num cachorro que estava tranquilo, abraçado por aquele rapaz que estava dormindo no chão. O cachorro nem abriu o olho, estava ali dormindo sossegado. A teologia do cachorro é aquela que diz exatamente: olha, o meu dono cuida de mim, o meu dono me alimenta, ele compra a cama, ele me leva ao veterinário, ele me leva para passear, ele troca minha água, ele põe cubos de gelo para eu tomar, ele faz com a fruta congelada para eu comer. Aí o cachorro olha e fala assim: eu acho que o meu cachorro é Deus. Eu acho que o meu dono é Deus, não o meu cachorro, né? O cachorro que está falando. Eu acho que o meu dono é Deus. A teologia do gato é diferente. O gato olha para o dono e diz o seguinte: esse dono vive à minha procura, vive me pegando, me acariciando, me pega para um lado, quer me pegar o tempo inteiro, me coloca no colo, passa a mão na minha cabeça, me esfrega, me chama o tempo inteiro, me persegue dentro da casa. Eu não quero papo com ele, ele está correndo atrás de mim. Eu acho que eu sou Deus. A teologia do cachorro e do gato é essa. O gato acha que ele é Deus. E eu fico observando, levando em consideração essa realidade, eu vejo que tem muito crente gato por aí. Tem muito crente gato que está achando que é Deus. A gente pode dizer que Cristo é o Senhor, mas verdadeiramente Ele é o nosso Senhor? Ou nós é que somos os senhores? Porque a gente pode ver na frente de uma igreja a placa escrita: Jesus Cristo é o Senhor. E aí nós imaginamos: Jesus Cristo é o Senhor, é aquele que vai resolver todos os meus problemas, é aquele que vai resolver, vai alavancar a minha carreira profissional, é aquele que vai transformar a minha família, é aquele que vai me dar saúde, é aquele que vai me fazer prosperar em tudo aquilo que eu fizer, é aquele que vai realizar todos os planos e projetos que eu tenho, é aquele que vai cumprir tudo aquilo que eu idealizei, ou os meus pais idealizaram, é aquele que vai chancelar tudo aquilo que eu planejo, porque Jesus Cristo é o Senhor e Ele tem todo o poder. Mas às vezes nós podemos passar também na frente de uma igreja e olhar na mesma placa: Jesus Cristo é o Senhor, e imaginar: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o meu Senhor, então eu vou me entregar a Ele, eu vou render os meus projetos nas mãos dEle, eu vou depositar a minha confiança nele, e é Ele que vai determinar como eu vou viver, porque eu vivo para Ele, porque Ele é o meu Senhor. Você está vendo a diferença? Jesus Cristo é Senhor, sim, mas como nós nos relacionamos com esse Jesus Cristo que é o Senhor? Querendo poder? Contando com o poder? Ou desfrutando do seu amor? De um relacionamento de amor? Há um espírito de Simão feiticeiro rondando a igreja no nosso Brasil. Há um espírito de Simão feiticeiro rondando a igreja brasileira. Uma igreja capturada pela lógica do poder. Uma igreja que se esqueceu de um relacionamento estabelecido pelo amor. Um relacionamento com Deus, e esse relacionamento estabelecido pelo amor. Jesus tem todo o poder, sim, mas Ele escolheu se relacionar conosco pelo amor. Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, e tudo isso foi feito por amor. Foi por amor. O caminho da igreja não é o caminho do cetro e do trono. O caminho da igreja é o caminho da toalha e da bacia com água, para lavar os pés uns dos outros. O amor ou o poder? Ou o amor ao poder? Ou o poder do amor para poder servir? Foi isso que Jesus nos ensinou. Poder para manifestar o amor. Uma igreja ávida por poder é uma igreja vazia de amor. Por poder nessas estruturas que nós temos aqui neste mundo. E a minha oração nesta noite, irmãos e irmãs, é para que eu e você
para que nós sejamos cheios de amor, que nós sejamos revestidos de amor, de profundo amor, amor de Deus derramado em nós, amor de Deus derramado através de nós. Não se deixe, ou não deixe que você seja dominado pelo poder, mas que você seja moldado e moldada pelo amor, revestido de amor, que você exale amor, que você manifeste amor. Não basta crer nos sinais e nos prodígios, não basta crer no poder, é preciso encarnar o amor. Amém?